Olá, alunos! Nossa aula de hoje tem como objetivo analisar como cai a literatura no Enem, como ela é abordada, né? Então, é nossa aula a respeito de literatura, mas também a gente vai tocar em alguma coisa a respeito de interpretação, não é? Mas especificamente a gente vai analisar hoje como são abordadas as questões de literatura no Enem. Então vamos lá, gente. O que é importante para o aluno do ensino médio? O aluno do ensino médio, que já é um aluno maior, mais preparado, ele tem que estar, gente, atento a uma leitura que é uma leitura de mundo também. E como é essa leitura? É a leitura superficial, que a gente faz por diversão? Não, gente. É uma leitura atenta e crítica. Essa leitura atenta e crítica que o aluno deve adquirir e deve treinar ao longo do seu ensino médio, ela gera o conhecimento de mundo. E esse conhecimento de mundo, gente, é essencial na hora que você vai resolver as questões da área de linguagens do Enem. Então nós temos ali esse conhecimento de mundo dividido em o estudo formal mais as experiências. O que é o estudo formal? Gente, é aquilo que você absorve na escola por meio dos livros, do estudo acadêmico. Na literatura especificamente, você vai ter contato com autores de destaque. Então nós vamos ter contato com Machado de Assis, nós vamos ter contato com Cruz e Souza, com Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, observando toda essa produção literária brasileira ao longo dos séculos. Então você, ao longo da sua formação acadêmica em literatura, você obtém esse conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter o quê? As experiências de mundo, que vão formar também o seu capital cultural. Então, nós temos aí no nosso slide manifestações artísticas diversas. Então, você tem contato com música, com artes plásticas. Como você tem esse contato? Você vai a museus, a centros culturais, a viagens, você dialoga com as pessoas. Gente, tudo isso forma o seu capital cultural. Então, muitas vezes, quando a gente faz uma visita ao museu, quando a gente faz uma viagem a um centro cultural, a gente vai com a família ou com amigos, é importante a gente sinalizar aqui que você tem que estar atento a essas manifestações culturais, porque elas vão ser relevantes, importantes na hora em que você for fazer a prova do Enem. Tudo isso aí reunido, tá? Forma o seu capital cultural, forma o seu conhecimento de mundo que você vai aplicar na hora da prova, certo? Vamos seguir então. Aí eu pego ali, gente, para mostrar para vocês a competência da área de linguagens específica para a literatura. E além dessa competência, que nos cabe a competência da área 5, nós vamos também observar que existem 3 habilidades que estão relacionadas à literatura. Então, essas habilidades, a gente, estão ali, né? A habilidade 15, 16 e 17. Primeiro, nós vamos ver a competência, né? A competência que é o saber maior, o saber saber. Então, a competência da área 5 diz analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos aos seus contextos, mediante o que? Natureza, função, organização e estrutura das manifestações de acordo com as condições de produção e recepção. Gente, isso daí, nessa linguagem, sinaliza o que o Enem quer que você, aluno, domine. Aí como você vai mostrar que você domina esse conteúdo aí colocado, essa competência? Por meio das 3 habilidades aí colocadas. Então a habilidade, ela está ligada, digamos assim, a uma aplicação prática da competência. Habilidade 15. Você tem que saber estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Minha gente, todos nós sabemos que a prova do Enem é uma prova interdisciplinar. Então, existe uma relação entre a literatura e o contexto histórico?
Claro que existe, porque todo texto é um produto histórico, reflete a sua época, seja ele afirmando os valores dessa época, seja negando. Então é necessário que você tenha conhecimento de quando foi produzido e aquele texto, qual é a relação entre ele e o seu momento histórico, o seu momento social, o seu momento político. Então essa é a primeira habilidade, habilidade 15. Vamos à 16ª. Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Nós aqui sabemos que o texto literário é especial, é específico. Ele usa uma linguagem conotativa figurada, uma linguagem artística. E o que seriam concepções artísticas? Como um determinado autor, uma determinada época, um determinado estilo, concebe o que é artístico, como ele vê o que é artístico. Existe uma relação entre essa visão e aquilo que está colocado como recurso expressivo no texto. Então é esse o objetivo dessa habilidade. Você tem que relacionar as características presentes no texto aos procedimentos que você vê ali colocados no texto literário que vai estar na prova. Habilidade 17. Reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional. Gente, valores sociais e humanos. Qual é a ideia presente no texto em relação ao homem, à sociedade? Tá? Como isso foi atualizado ou como isso se mostra de forma mutável ou permanente no patrimônio literário nacional? A gente sabe que ao longo das épocas e dos estilos literários há temas que se repetem. Há visões de mundo que se repetem com variações. Então é necessário observar isso. Para essa habilidade eu trouxe uma questão linda para vocês. Então aí está, gente, a competência número 5, é literatura. E as habilidades. Eu tenho que falar uma coisa antes da gente continuar, que é o seguinte. Existem, gente, no Enem, questões em que você não tem que saber propriamente o conteúdo literário. Existem questões que você faz, resolve e tem sucesso com o seu conhecimento de mundo e com a sua capacidade interpretativa. Lembrando que interpretar significa dar sentido ao texto. Então, é um processo que a gente também treina, aprende ao longo do ensino médio nas aulas de interpretação, junto com as aulas de literatura. Então, gente, a primeira questão que eu escolhi para vocês foi a seguinte. Essa daqui, que é uma questão do Aloysio Azevedo, do livro O Mulato. E aí, esse livro é um marco do naturalismo brasileiro. Ele foi publicado em 1881, iniciou o naturalismo brasileiro. Ele se passa em São Luís do Maranhão, por isso esses azulejos aí, lembrando a arquitetura de São Luís do Maranhão. E quando você está lá na prova do Enem, você olhou para essa questão, antes mesmo de você ler, você já olhou ali o autor e a obra de referência. E aí você que estudou ao longo do ensino médio, você vai dizer, naturalismo. Aloysio Azevedo, O Mulato, primeiro livro naturalista brasileiro. Então a gente tem ali, Ana Rosa cresceu, aprendera de cor a gramática do Sotero dos Reis, ler alguma coisa, sabia rudimentos de francês e tocava modinhas sentimentais ao violão e ao piano. Não era estúpida. Tinha a intuição perfeita da virtude, um modo bonito e, por vezes, lamentara não ser mais instruída. Conhecia muitos trabalhos de agulha, bordava como poucas e dispunha de uma gargantazinha de contralto que fazia gosto de ouvir. Só uma palavra boiava à superfície dos seus pensamentos: mulato. E crescia, crescia, transformando-se em tenebrosa nuvem que escondia todo o seu passado. E daí a parasita que estrangulava todas as outras. Mulato.
Esta só palavra explicava-lhe agora todos os mesquinhos escrúpulos que a sociedade do Maranhão usara para com ele. Explicava tudo. A frieza de certas famílias a quem visitara, as reticências dos que lhe falavam de seus antepassados, a reserva e a cautela dos que, em sua presença, discutiam questões de raça e de sangue. Gente, eu tenho ali algumas palavras que indicam para mim o vínculo desse texto com o estilo naturalista. Eu tenho a ideia de mulato, eu tenho ali também raça, sangue, questões de raça e sangue. E nós vamos lembrar agora como era o contexto do final do século XIX em que floresceu o naturalismo. Então, no naturalismo, o que havia? Havia o predomínio da ciência, o cientificismo. Então, de acordo com os parâmetros da época, com os recursos científicos da época, né, aquelas teorias extraídas da biologia, da medicina, da química, elas foram diluídas nas obras do naturalismo. Então, o naturalismo reflete as verdades científicas da época. Isso é importante para a gente lembrar na hora de resolver essa questão. Agora nós temos aqui o seguinte, nós temos comando da questão e as alternativas. O texto de Aloysio Azevedo é representativo do naturalismo, então o Enem já te dá isso, essa informação, que você já identificou observando a autoria, né, e a fonte do texto da questão. Vigente no final do século XIX, ele te dá também a época. Nesse fragmento, o narrador expressa fidelidade ao discurso naturalista, pois... Então, observa bem essa questão. Essa questão se refere à primeira habilidade que nós vimos, não é? Relacionar o texto ao contexto literário, histórico, social. Então, ele diz o seguinte: fidelidade ao discurso naturalista. Ou seja, o que o Enem quer que você saiba é de que maneira esse texto representa as ideias desse estilo literário. Então, nós temos ali as 5 alternativas. Relaciona a posição social a padrões de comportamento e a condição de raça. B. Apresenta os homens e as mulheres melhores do que eram no século XIX. Mostra a pouca cultura feminina e a distribuição de saberes entre homens e mulheres. Letra D, ilustra os diferentes modos que o indivíduo tinha de ascender socialmente. E a letra E, critica a educação oferecida às mulheres e os maus tratos dispensados aos negros. Gente, questão que reúne a literatura propriamente dita e a interpretação. Por quê? Se você observar a letra E, não existe isso no texto, né? Ninguém fala em maus tratos dispensados aos negros. Ilustra os diferentes modos que o indivíduo tinha de ascender socialmente. Não, ele não fala de ascensão social, ele fala sim de um estigma de cor. Mostra pouca cultura feminina, até aí ok. E a distribuição de saberes entre homens e mulheres? Não. Porque o que acontece? Nós não temos aí nesse texto, a relação de saberes dos homens e das mulheres. Ele fala da educação da Ana Rosa, mostra como era a educação feminina no final do século XIX, mas ele não fala nada dos homens. Apresenta os homens e as mulheres melhores do que eram no século XIX. Melhores? Idealizando? Não, nós sabemos que, na verdade, o naturalismo, assim como o realismo, não idealizava os personagens. Então, nos sobra a letra A. Relaciona a posição social a padrões de comportamento e a condição de raça. Sim, minha gente, Ana Rosa tinha um comportamento esperado das mulheres de uma classe social mais alta, recebeu a educação destinada a essas mulheres, e a questão da condição de raça se vincula ao Raimundo, que é um personagem que não é nomeado na questão, mas é a ele que o pronome pessoal, ele, faz referência. Ana Rosa apaixonou-se por um homem que, embora não tivesse uma aparência mestiça,
muito evidente, era descendente de escravos. Então, Ana Rosa se apaixonou por ele por ela, mas houve uma questão de impedimento, de obstáculo a isso, não é? Então, essa daqui é a letra A. A letra A é a que traduz melhor as ideias dos naturalistas, ou seja, fidelidade ao discurso naturalista. Verificando raça, verificando comportamento, lembrem do determinismo. O homem é produto do meio, da raça e do momento histórico. Certo? Podemos então passar a outra. Agora nós vamos ver como aparece no Enem essa questão de concepções artísticas e procedimentos de construção do texto. Gente, vamos observar que agora nós temos um texto diferente, nós temos um poema, não é? Um poema que já caiu no Enem, que é o Cárcere das Almas. Esse poema emblemático do simbolismo é bem representativo dessa proposta, é uma proposta de final do século XIX também, e é uma proposta que vai totalmente contra a proposta naturalista. Então, o naturalismo, né, desenvolveu a prosa no final do século XIX, assim como o realismo, e nós temos, nesse final do século XIX, a poesia simbolista, Cárcere das Almas, do Cruz e Souza. Tá? Toda a alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas, entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza, quando a alma, entre grilhões, as liberdades sonha, e sonhando, as imortalidades rasga no etéreo espaço da pureza. Ó almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas, da dor do calabouço, atroz funéreo. Nesses silêncios solitários, graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério. Poema tipicamente simbolista. E aí, a partir do momento que você já localizou o simbolismo, você está lá na prova, você já localizou o simbolismo, agora você vai lembrar quais são as concepções estéticas do simbolismo. Então, está ali uma concepção de mundo mística, contrária ao materialismo. Então é só a gente lembrar que o simbolismo veio como uma reação a essa proposta naturalista e realista de acreditar que a matéria era a regente, a matéria era o primordial, de que a ciência era a solução para todas as questões, contrária ao materialismo. Valorizava a fantasia, o sonho, a subjetividade. E quais eram os recursos sonoros que mais apareciam? Enfatizava a musicalidade, né, por meio de quê? Da rima, das aliterações, das assonâncias e as referências sensoriais. Vamos lembrar o que é isso? A referência sensorial é referência aos sentidos. Tato, audição, paladar, visão e olfato. A sugestão predominava sobre a descrição. Então, em vez de descrever algo, como fazia o poeta parnasiano, que era um estilo de mesma época, o que esses simbolistas faziam? Sugeriam o quê? Estados de alma, sugeriam emoções, sugeriam sons, sensações e, por fim, o cuidado formal. Quando eu digo cuidado formal, é o cuidado com a escrita do texto. Então, nós temos ali um soneto, esse soneto apresenta a rima, esse soneto é metrificado, então havia todo um cuidado formal, que era um cuidado com a escrita do texto. Chegamos agora, enfim, à questão, né? Então, eu tenho ali o comando da questão e as alternativas. A poesia simbolista é caracterizada pelo uso continuado de recursos poéticos expressivos. Gente, recursos poéticos expressivos não são apenas as figuras de linguagem. As figuras de linguagem são importantes recursos expressivos, mas não somente.
Então, nós temos ali o texto apresentado do poeta Cruz e Souza, traz entre esses recursos o uso principalmente. Então, olha só, nós temos ali. Vamos começar ali. Maiúsculas alegorizantes. O que é isso? A maiúscula alegorizante é o fato de alguns substantivos serem colocados com letra maiúscula, certo? E essa letra maiúscula como que personifica aquele substantivo e dá destaque a ele, tá? Então isso era muito comum no simbolismo. Aliterações e musicalidade. Então nós temos a repetição de fonemas consonantais, o que gera musicalidade, gera um ritmo no texto. Letra B. Cultismo vocabular, liberdade formal e musicalidade. Gente, o aluno que estudou, que se dedicou, vai lembrar que cultismo, não é? É uma característica do estilo barroco. Tá? Mas aí você tem aí cultismo vocabular, jogo de palavras vocabular. Isso é realmente, não é que não haja uma valorização da palavra, mas o termo cultismo não está bem aplicado aí. Tá? Liberdade formal estaria bem aplicado aí? Liberdade formal significa abrir mão das regras, das convenções, tá? E, na verdade, fazer um texto que se parece com aquele texto modernista, renovador, revolucionário, que vai vir depois desse estilo. Musicalidade, ok. Palavras símbolo, sinestesias e vocabulário prosaico. Vocabulário prosaico é o vocabulário, gente, cotidiano, do dia a dia, certo? Comum. E não é esse o vocabulário do poeta simbolista empregado por ele. Metáforas herméticas. O que é hermético? Hermético é aquilo que é fechado. Quando você aplica esse termo à literatura, análise do texto literário, você está dizendo que esse vocabulário, que essas metáforas, que o texto é complexo. O texto é fechado figurativamente, entre aspas, não é? Então, o texto hermético, a metáfora hermética, o vocabulário hermético significa o quê? Ele tem um grau de complexidade. Vocabulário técnico e liberdade formal. Duas opções que a gente risca. Vocabulário técnico não há. Liberdade formal, já vimos também, não há, né? Personificações inusitadas, assonâncias e rimas raras. A assonância é parente da aliteração. A assonância repete o vogal e a assonância repete sons de consoantes. Rimas raras não era a preocupação do poeta simbolista, como era do poeta parnasiano, elaborar a rima de tal maneira que ela chegasse a um nível de, digamos assim, complexidade, de estranhamento, não. Então, rima rara, tá? Não. Personificação inusitada, inusitado é o que é incomum. Não. Vamos voltar ao texto, né? Voltando ao texto correto, tá? Nós temos ali, gente, aliterações, ali nas prisões colossais e abandonadas. Nós temos maiúscula alegorizante, a alma, não é? Nós temos dor, céu, mistério. Já vimos que não há liberdade formal, não é? Então, a opção, a alternativa que melhor se aplica a essa questão é a letra A. Maiúsculas alegorizantes, aliterações e musicalidade. Gente, embora a gente tenha ali a leve aliteração, vamos lembrar o que é? Uma literação muito marcante existe num outro poema do Cruz e Souza, que é O Violões que Choram, né? Então, todo mundo que passou pelo ensino médio já ouviu. O professor dá como exemplo de aliteração vozes veladas, veludosas vozes. Volúpias de violões, vozes veladas. Vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas vãs vulcanizadas. Esse é o exemplo clássico de aliteração, né? Passemos então à última questão.
O último texto, eu coloquei ali para vocês uma visão do Recife com o Rio Capiberibe na frente, porque nós temos aí um poema lindo do Manuel Bandeira, em que ele evoca a infância dele no Recife antigo. Então, o nome do poema é Evocação do Recife. E esse texto está vinculado àquela habilidade de reconhecer os valores sociais humanos, atualizáveis e permanentes no patrimônio literário. Então, observa bem. É um poema de caráter memorialista, é um poema em que ele evoca a sua infância e ele fala afetivamente dos valores de uma época, filtrados pela memória. Evocação do Recife. Rua da União, onde todas as tardes passava a Preta das Bananas, com o chale vistoso de pano da costa, e o vendedor de rolete de cana, o de amendoim, que se chamava midubim, e não era torrado, era cozido. Me lembro de todos os pregões, ovos frescos e baratos, 10 ovos por uma pataca. Foi há muito tempo. A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo, língua certa do povo. Porque ele é que fala gostoso português do Brasil. Ao passo que nós o que fazemos é macaquear a sentar-se Lusíada. A vida com uma porção de coisas que eu não entendia bem. Terras que não sabia onde ficavam. Recife, Rua da União, a casa de meu avô. Nunca pensei que ela acabasse. Esse poema, gente, não está na íntegra. Esse poema é muito mais longo e eu recomendo essa leitura porque é um poema muito bonito, muito tocante. Então, nós temos aqui a questão referente a ele. Através dos percursos da memória e dos afetos, os autores brasileiros do modernismo, como o poeta Manuel Bandeira, conseguiram expressar em sua obra. Gente, essa questão é muito fácil. Nós temos aí. É uma questão interpretativa, mas que ajuda se você tiver conhecimentos sobre o modernismo. O modernismo está lá citado no comando da questão, né? A pobreza intelectual daqueles que não tiveram acesso à cultura escolar tradicional. Percepções importantes sobre a atmosfera poética que emana das vivências cotidianas. Reflexões sobre o péssimo hábito do brasileiro de desobedecer à língua oficial da nação. Linguagens de teor lírico preocupadas em ratificar a importância do olhar aristocrático. Concepções poéticas voltadas para a construção de uma atmosfera poética eurocêntrica. Vamos observar ali, gente. Vamos lembrar do modernismo em sua primeira fase, da qual fazia parte Manuel Bandeira. Quando você lembrar do modernismo, você vai lembrar que o modernismo valorizava a cultura popular, não é isso? Valorizava a língua coloquial. O modernismo usava em seus poemas, né, por meio dos textos dos autores, usava o quê? A linguagem do povo. Valorizava esse patrimônio linguístico do povo brasileiro, que era um patrimônio linguístico não condizente com regras gramaticais. Então, o que nós temos ali? Nós temos algumas opções que de imediato a gente exclui, não é? Na verdade, Manuel Bandeira, nessa questão, valoriza essa linguagem, que é a linguagem brasileira, e critica aqueles que imitam a sintaxe do português europeu, do português de Portugal. Então, a letra C já está excluída. Ele não reflete sobre o péssimo hábito do brasileiro de desobedecer a língua oficial da nação, muito pelo contrário, ele valoriza isso, não é? Vamos para a letra D. Linguagens de teor lírico, preocupadas em ratificar a importância do olhar aristocrático. Gente, ele fala dos pregões que ele ouvia em Recife quando ele era criança. Então, o eu lírico sinaliza que essa vivência popular, pregões, que são aquelas falas dos vendedores ambulantes, não é? Olha a vassoura, olha o amendoim, tudo isso ficou na mente e foi transformado em poesia pelo Manuel Bandeira. Então, não é um olhar aristocrático, muito pelo contrário, é um olhar popular, é um olhar
do povo. Concepções poéticas voltadas para a construção de uma atmosfera poética eurocêntrica. Não, minha gente, não. Ele fala de uma mulher negra que passava vendendo. Ele fala do vendedor de amendoim. Gente, tudo isso não é uma concepção eurocêntrica. É uma concepção do Brasil misturado, do Brasil mestiço, que Manuel Bandeira vivenciou lá na infância dele, em Recife, no finalzinho do século XIX, início do século XX. Pobreza intelectual daqueles que não tiveram acesso à cultura escolar tradicional. Pobreza intelectual? Não, gente, isso daí não é falado na questão. Né? E a cultura escolar tradicional, ela não é valorizada aí nesse texto. Não. O que é valorizado, como eu já falei, é toda uma linguagem, toda uma vivência baseada em quê? Baseada em experiências, em olhares da infância, num ambiente popular, num ambiente cotidiano, familiar do Recife, nessa época que eu mencionei. Então, o que é que nos sobra e que é a resposta da questão? Percepções importantes sobre a atmosfera poética que emana das vivências cotidianas, que vem das vivências cotidianas. Então, é letra B. Certo? Muito bonita essa questão e muito bonito também o poema Evocação do Recife de Manuel Bandeira. Gente, para finalizar, tá? Eu espero que todos aqueles que vão fazer a prova do Enem possam ter sucesso nessa prova. Tá? Lembrando que nem sempre é necessário, né? Embora ajude, claro, o conhecimento propriamente literário, mas o conhecimento de mundo e a vivência interpretativa construída ao longo de formação acadêmica na escola e mais as experiências culturais que nós temos com a nossa família, com os nossos amigos, nas conversas com os professores, nas conversas com as pessoas, do nosso conhecimento, certo? Espero ter contribuído e uma boa prova para vocês. Obrigada.